Fala galera, bem-vindos aí à terceira parte, terceiro tutorial aí do nosso curso básico de Blender. E vamos dar continuidade aqui. Uma coisa que eu vou estar fazendo aqui logo de começo é alterar esse tema, porque normalmente eu não utilizo esse tema e sei lá, ficar gravando toda aula com esse tema aqui pra mim é chato, porque eu não estou acostumado a usar ele, né? Na primeira aula lá eu explico sobre como alterar o tema, e o meu tema na verdade é esse aqui, cara. É mesma coisa, tá? Só muda as cores, mas é a mesma coisa. Então, então vamos lá, eu trabalho com esse tema, você pode trabalhar com o tema que você quiser, o Blender vai funcionar da mesma maneira, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos estar conhecendo os métodos para trabalhar, para editar esses nossos objetos aqui no Blender. Mas antes, vamos conhecer alguns modos de visualização. Esse meu objeto aqui eu vou trazer ele para cá e vou adicionar mais alguns objetos na cena. Tá? Eu vou espalhar eles aqui pela cena. Um cilindro. Vamos lá, uma icosfera, tá? Beleza, então tem aqui 5 objetos, né? E nós vamos ver alguns métodos de visualização deles. Deixa eu só subir esses camaradas aqui um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Veja que aqui eu estou vendo eles no modo sólido. Eu consigo ver os meus objetos em si, né? Então vamos lá. Eu tenho outros métodos para visualizar meus objetos aqui. Se você vir aqui embaixo nesse menuzinho, você vai ter um método para mostrar os seus objetos na 3D View, tá? Então aqui você tem 4 opções e vamos ver aqui como é que elas funcionam. Aqui você está no modo sólido e essa iluminação que tem nos objetos, você vê os objetos que são iluminados, é uma iluminação padrão do sistema do Blender, não é essa iluminação que você tem aqui das lâmpadas, tá? Então você tem o modo sólido, o modo wireframe, que você vê ali o aramado dos seus objetos, olha lá. Agora você não está vendo mais o modo sólido, né? Você está vendo em wireframe. Esse aqui é o sólido, esse aqui é o wireframe. Você tem o bold box, que aí todos os seus objetos eles ficam com formas quadradas, tá? Veja que aqui, por exemplo, o macaquinho que eu adicionei, ele ficou totalmente quadrado. Se eu mudar aqui para sólido, olha a diferença. Opa, perdão, aqui em sólido, né? Wireframe e bold box. Que você vai alternando os métodos de visualização do seu objeto. E além desses, você tem o texturizado, que aí ele vai mostrar, caso seu objeto tenha textura, ele vai exibir a textura aqui, e ele também não vai pegar a iluminação padrão que traz no Blender, tá? Essa aqui é a iluminação padrão. Ele vai utilizar a iluminação das lâmpadas. Então, se eu mexer aqui agora, não é a iluminação final, tá? É uma só iluminação básica, mas já dá uma noção aí de como é que está ficando o seu trabalho. A iluminação final é bem mais detalhada do que essa representação aqui. Então você pode acessar pelo menu aqui, você tem essas 4 opções para ver os métodos de visualização na 3D View. E os mais importantes, que é o Z, que você alterna entre a tecla de atalho Z, você alterna entre o sólido e o wireframe. Que é basicamente esses dois aqui que você vai mais utilizar. Você utiliza a tecla Z, tá? Então ok, vamos iniciar um novo arquivo. Não, vou iniciar um novo arquivo. Não, vou selecionar tudo aqui, vou deletar e vou adicionar um cubo. Vamos trabalhar aqui com o cubo para a gente ver o que nós vamos fazer. Então, nós já vimos como navegar na tela, como manipular nosso objeto e como adicionar novos objetos. Então vamos ver aqui como é que eu faço para editar meu objeto, o interior dele, porque aqui eu não consigo, por exemplo, puxar os pontos dele, né? Então, aqui nós temos os modos do objeto. Aqui nós temos os tipos de visualização e do lado nós temos os modos do meu objeto. Cada tipo de objeto tem uma lista de modos diferente. É a mesma coisa no painel de propriedades, na janela de propriedades. Cada tipo de objeto exibe informações diferentes, tanto aqui, quanto no menu de modos. Os principais que nós vamos se atentar agora, se atentar, é assim mesmo? Vamos lá. Vamos explicar aqui superficialmente mesmo cada um dos nossos modos. Vamos começar aqui de cima. O Edge Point ele usa para associação de uma parte do seu objeto a um outro efeito. Por exemplo, vamos supor que eu queira que esse meu cubo
ele tem um esqueleto passando por dentro dele e eu quero que determinada área desse meu esqueleto puxe uma parte do cubo. Então eu posso vir aqui e pintar de tons de vermelho a parte que eu quero e aí eu vou colocar influência nessa região que eu pintei. Isso aqui é só uma introdução bem básica, tá? Do que é o Weight Punch. Vamos lá. Você tem o Texture Punch que você utiliza para fazer edição nas texturas que você aplica no seu objeto, né? No caso não tem textura, não posso editar e funciona até como outros tipos de ferramenta, como a ferramenta clone também do Photoshop, que você utiliza para pintar uma textura sobre a outra, é bem bacana, só dá para entender mesmo vendo, mas é basicamente isso. Texture Punch é pintura na textura. O Vertex Punch também é para pintura, só que ele não vai pintar, no caso, a textura, ele pinta o seu objeto, os vértices do seu objeto. Então, para você ter uma textura bem definida, você precisa ter um objeto com milhões de vértices, né? Vamos colocar assim. O Sculpt Mode, que, como o nome fala, é para escultura. Você também necessita de ter um número de polígonos de vértices bem alto para conseguir detalhes de qualidade, né? Você tem aqui os tipos de pincéis, em todos os modos você tem os tipos de pincéis, se você clicar aqui, né? Olha lá, no Vertex Point você também tem, no Sculpt Mode você também tem, tá? E aí você pode selecionar seu pincel, você tem várias ferramentas aqui para baixo, só puxar aqui, ó, né? Nós vamos estar vendo agora, isso aqui é só uma explicação superficial, como eu disse. E nós temos aqui os nossos preciosos modos, que é o que nós mais vamos trabalhar nesse momento, que é o Object Mode, que é o padrão, e o Edit Mode. O modo de edição, como o nome está dizendo, é o modo para você editar os seus objetos. Você pode alternar entre o modo de edição e o modo de objeto com a tecla Tab. Tá? Aqui eu vim para o modo objeto, pressionei Tab e vou para o modo Edit. Isso aqui você vai utilizar muito a tecla Tab. Tá? Então veja só, no modo de objeto, Object Mode, eu não posso selecionar, por exemplo, só um pedaço desse meu cubo, correto? Deixa eu subir ele aqui para ficar melhor. Eu só posso selecionar ele como um todo. Se eu alternar aqui para o modo Edit Mode e pressionar a tecla Tab, agora eu posso selecionar, por exemplo, apenas alguns vértices do meu objeto, né? O modo de seleção funciona da mesma maneira, tá? Botão direito você clica para adicionar os seus para selecionar os seus objetos. Ah, caramba. Aqui 90, cadê? Vamos subir aqui. Então, no modo objeto, você já viu que botão direito você seleciona entre seus objetos, né? Ou isso aqui só vai funcionar só no Object Mode. Você coloca aqui, né? Você pode selecionar. E com seu objeto selecionado, você vai pressionar a tecla Tab para ele entrar no modo de edição, tá? Então eu também posso ver meu objeto em wireframe no modo de edição. Então aqui nós estamos no caso na seleção de Vertex. Você tem essas opções aqui embaixo, que nós estamos para selecionar vértice. Observe que essa opção ela só aparece quando você está no modo de objeto, tá? No modo de edição, perdão. No modo de objeto, essas opções não aparecem, olha lá. Não consigo selecionar, por exemplo, só vértices, ou só arestas ou faces. Se eu alterar aqui para Edit Mode, eu já consigo alterar aqui entre vértices, arestas e faces. Então vamos ver aqui como é que os vértices, o que são os vértices, né? Os vértices são esses pontos aqui nas extremidades dos nossos objetos. Veja só. Então aqui eu tenho um vértice, eu posso utilizar as mesmas teclas de atalho e os mesmos manipuladores para fazer as alterações nele, tá? Eu posso selecionar mais de um com a tecla B, por exemplo, ou com Shift, clico em um, pressiono Shift e clico com o botão direito sobre o outro para estar selecionando dois, né? Clico com o botão direito, Shift, clico com o botão direito de novo e ele seleciona mais de um. E aí eu vou selecionando. Ok? Então, esse aqui são os vértices, que são esses pontos nas extremidades dos nossos objetos. Se você selecionar aqui arestas, agora você não consegue mais selecionar o ponto. E sim você vai selecionar essa linha que liga um vértice a outro. Tá? Tem gente que fala uma vértice, eu não sei se é feminino, eu acho que é um vértice no masculino, então eu vou chamar de um vértice mesmo. Você vai selecionar aqui no modo de seleção de
arestas ou edge, e aí agora você seleciona essa aresta aqui, olha lá. Então vê que agora você consegue deformar o seu objeto, não de uma maneira como um todo, que é no modo de objeto, né? O modo de objeto você não, você pode deformar ele aqui, mas é bem básico, né? No modo de edição você consegue ter mais controle sobre cada item aqui, cada ponto do seu objeto. Então, o modo de vértice, você seleciona os seus vértices. Você também pode selecionar a aresta aqui, selecionando os dois vértices, né? Então, tecnicamente, você tem uma aresta selecionada também, que é equivalente a isso aqui. E tem um modo de seleção de faces, que aí você seleciona essa parte fechada aqui, que é equivalente aí a essas quatro arestas, tá? Até ultimamente no Blender só podia existir faces de 3 lados ou de 4 lados. Hoje em dia você já pode colocar face de milhões e milhões de lados, né, que são chamados N-gons. Só que para você que está iniciando, sempre dê preferência a trabalhar com faces de 4 lados. Sempre utilize faces de 4 lados. Você só vai utilizar faces de 5 ou 6 lados quando for para fazer uma edição. Você vai juntar algumas faces, vão ficar com vários lados, e aí você vai transformar elas, vai trabalhar em cima dessas faces para que elas fiquem com 4 lados. Então, guarde essa dica para você. Se você não quer ter problemas no seu objeto, não quer ter problemas com deformações, evite trabalhar com faces com menos de 4 lados ou com mais de 4 lados, né? Não trabalhe com faces de 3 lados ou com de 5 lados, ou para cima de 5, né? Sempre, sempre, sempre dê preferência utilizar faces de 4 lados. Escutem essa dica. Então vamos lá, isso aqui é uma face, tá? Essas 4 arestas preenchidas formam uma face. Eu também posso selecionar uma face, por exemplo, com os vértices, né? Selecionei aqui os 4 vértices, tecnicamente selecionei uma face também. Não tem muito mistério aqui sobre isso. É assim que trabalha os objetos do tipo Mesh, que é esse que nós adicionamos aqui. O Mesh, todos eles trabalham dessa mesma forma, tá? Tá aqui eu com ele selecionado, eu vou entrar no Edit Mode e tá vendo que ele também tem vértices, também tem arestas, também tem faces. Mesma coisa aqui no macaquinho que nós adicionamos, ele também tem vértices, também tem arestas e também tem faces. Aí agora você viu aqui na tela eu chamando essa opção, você deve estar se perguntando como é que faz, né? Como você já reparou em todos os tutoriais, o Blender tem muitas teclas de atalho. E essa é apenas mais uma dentre as várias, né? Então, se você não quiser clicar e selecionar aqui seu método de seleção aqui embaixo, você pode apertar Ctrl Tab, aparece aqui embaixo aqui, ó, Ctrl Tab, e selecionar qual o método que você quer. Se é vértice, se é edge ou se é face, tá? Vértice ou aresta ou face. Então é só selecionar. Você também pode colocar Ctrl Tab. Tá vendo que embaixo de cada letra tem um tracinho? É a tecla de atalho para ele. Então pode ser Ctrl Tab V, Ctrl Tab E, Ctrl Tab F, né? Ou Ctrl Tab 1, Ctrl Tab 2, Ctrl Tab 3. Tanto faz. Eu prefiro apertar Ctrl Tab e escolher a opção que eu quero. Isso aí não tem muito mistério. Como eu falei, para você que já sabe como selecionar e como manipular o seu objeto, isso aqui vai ser só um adicional, né? Você vai conhecer aqui o Edit Mode e selecionar seus objetos. Agora observe só, dica importante, preste atenção nessa parte. Eu estou no modo objeto e meu ponto de rotação está aqui no meio. Se eu mover o meu objeto, meu ponto de rotação acompanha o meu objeto. Observe só, eu estou movendo meu objeto no modo objeto, ok? Estou movendo meu cubo. Vamos refinar isso aqui para não confundir. Estou movendo meu cubo no Object Mode. Meu ponto de rotação está lá. O ponto de rotação está aqui. Agora, vou alternar para o Edit Mode. Vou selecionar todo ele, tá? Com a tecla A, como vocês viram, também funciona aqui. E vou trazer ele para cá. Aparentemente, meu ponto de rotação continua no centro do objeto. Mas olha só se eu voltar agora para o Object Mode. Meu ponto de rotação ficou lá atrás, olha. Isso aqui o pessoal faz muito, muito. Você vai fazer isso muito também, pode ter certeza. Isso é normal acontecer.
tá? Às vezes você está trabalhando com seu objeto e sua origem, que é o nome desse pontinho que fica aqui, ela acaba descentralizando, tá? Aparentemente no Edit Mode, seu cubo parece que está centralizado normal. Só que quando você volta para o Object Mode, sua origem ficou aqui atrás, que era onde estava originalmente. Então você não precisa, por exemplo, voltar seu objeto para dentro da origem, para depois voltar para o modo Object e levar ele para lá de novo. Tá? Só explicando aqui, galera. Olha, se você mover seu cubo no Object Mode, a origem vai junto. Se você mover ele no Edit Mode, a origem não vai. Então vamos supor que agora que eu quero que essa minha origem ela volte aqui para dentro do cubo, né? Eu clico aqui em origem, aqui estou no Object Mode, beleza? Esse aqui só vai funcionar no Object Mode. Aqui na esquerda, aqui, nesse painel, que é o Tool Shift, tá? Eu ativo ele com a tecla T, eu tenho a opção origem. Clicando aqui ele vai me dar três opções. Se eu quero que se o meu objeto vá para a origem, se eu quero que a origem vá para dentro do objeto, ou se eu quero que o 3D Cursor se torne essa origem. Então, por exemplo, eu quero que minha origem vá para dentro do objeto. Então, eu clico em origem e coloco geometria para a origem. Perdão, como o próprio nome diz, nossa, que vacilo. Se eu quero que minha origem vá para dentro do meu objeto, eu tenho que colocar origem para geometria. Se eu colocar geometria para origem, a minha geometria vai ser deslocada até a minha origem, tá? Então, eu vou clicar em origem, vou colocar origem para geometria e agora ela centralizou. Então, se você estiver trabalhando com seu modelo, fez várias alterações nele, moveu de lugar, e quando você vem para o Object Mode e ele fica com ponto de rotação longe, é só você vir em origem e colocar origem para geometria, ok? E ele vai voltar lá para dentro. Isso é uma dica bem legal, mais prática, você vai saber utilizar mais opções dessa origem. Vamos deletar esses dois aqui para a gente focar agora aqui no nosso cubo. Vamos voltar às opções original, que é em Object, Clear, Location, Object, Clear, Rotation e Object, Clear, Scale. Acho que Scale também não foi. Tá, vamos só subir ele aqui, ok. Então a gente já sabe entrar no modo de edição e selecionar vários tipos de pontos, né? Ou arestas ou mesmo faces. Agora eu vou mostrar para vocês o grande segredo da modelagem poligonal. Acho que não só da modelagem poligonal, né? Que é a ferramenta chamada Extrude. A ferramenta que você vai, como é que eu posso dizer? Você vai alongar os seus objetos, mas mantendo a forma original deles. Difícil de entender falando, mas praticando você vai entender melhor. Vamos botar no modo de seleção de face, que é o método mais fácil de você já aprender de como é o Extrude. Então, coloca aqui embaixo no seleção de face, tá? Estou no Edit Mode. Vamos lá. Eu posso fazer simplesmente selecionar minha face e puxá-la para cá, correto? Posso fazer. E eu também posso fazer o Extrude, que está aqui do lado, no lado esquerdo, a opção Extrude Região. Não vamos ver essa Extrude individual ainda não, tá? Ainda não. Vamos ver só essa primeira opção, Extrude Região, ou a tecla E, que é a tecla de atalho, é de Extrude. Então, coloca o mouse, seleciona a sua fase, coloca o mouse sobre a 3D View e pressiona a tecla E. Então, olha aqui o que aconteceu. Seu objeto alongou, porém, aquele nosso cubo original continua aqui, ó. Ok? Tecnicamente, ele continua aqui. Nós temos o mesmo modelo que era, só não temos agora mais aquela face ali. Essa face foi alongada e ele veio para cá. Então, selecione essa de cima agora e pressione Extrude. Tecla E. Olha só. É esse aqui o segredo, vamos colocar assim de início, que você tem para fazer os seus modelos. Você vai utilizar muito, muito mesmo a ferramenta Extrude. Tá? Essa aqui é a ferramenta Extrude. Você pode fazer a extrusão por faces e também, vamos colocar aqui, por arestas. Vamos selecionar uma aresta e vamos fazer um Extrude. Olha lá.
A grande diferença quando você faz um extrude por faces, quando você faz o extrude ele já trava no eixo, tá vendo? Eu não apertei tecla nenhuma, ele já está travado no eixo. Aí se eu quiser mudar o eixo, eu posso pressionar X, Y ou Z. Lembra do que a gente estava fazendo lá da questão de movimentar os nossos objetos? Por exemplo, selecionar tudo, pressionar R e X. Eu também posso fazer com Extrude, que é o que eu acabei de fazer ali, né? Eu faço a extrusão, só que na extrusão de face ele já vem travado aqui no eixo padrão. Mas nada me impede de eu definir com X, com Y ou com Z, tá? Qual ângulo que eu quero. Já na extrusão de edges, tecla E, tá? Extrude região, ele não trava. Aí sim eu posso apertar o X, o Y ou o Z. Não, X, Y ou Z para fazer essa extrusão, ok? E aí você vai fazendo suas extrusões. E por vértice, você também pode fazer a extrusão dos seus vértices, tá? Pressiona a tecla E, ele vai ficar solto e você vai travar ou no Z, ou no X, ou no Y. Ok? Bem simples. Agora o grande segredo é, se você está no modo de seleção de vértices, observe só, estou no modo de seleção de vértices. E eu vou selecionar dois vértices, agora não tenho mais só um. Quando eu pressionar a tecla E, o que ele está fazendo aqui para mim? Ele já não tá fazendo mais a extrusão de vértices, né? Ele está fazendo a extrusão de aresta, porque tecnicamente aqui eu tenho uma aresta, tá? Então vamos deletar isso, vamos voltar aqui para o Object Mode. Sempre, se você quer deletar o seu objeto, mude para o Object Mode. Não delete seu objeto aqui no Edit Mode, porque ele vai continuar aqui, tá? Então alterne para o Object Mode e delete ele, certo? Então vamos adicionar novamente um cubo, só para a gente, Object Mode, vou subir aqui, para a gente recapitular isso aqui rapidinho. Então você tem o Ctrl Tab, você alterna aqui entre os tipos de seleção, vamos colocar face, e pressiona a tecla E para fazer as extrusões, ok? O método mais avançado de extrusão, que é incluir essa extrude individual, é segurando as teclas Alt e E. Você aperta a tecla E, ele faz a extrusão padrão que está definido do Blender. Agora, se você quiser um tipo de extrusão diferente, você vai pressionar Alt e E. Vamos entender isso melhor. Se eu selecionar esses dois vértices, como eu fiz agora há pouco, e pressionar o E de extrusão, ele vai fazer aquela extrusão como se fosse de arestas, né? Vou fazer aqui do outro lado para comparar. Colocar a seleção de arestas, selecionar essa aresta aqui e vou fazer uma extrusão. Então, tecnicamente, é igual a essa. Se eu selecionar esses dois aqui agora e pressionar, em vez do E, pressionar Alt E, ele vai abrir esse menu. E aí ele vai me perguntar se eu quero apenas as arestas ou se eu quero apenas os vértices. Selecionar esses dois aqui, pressionar Alt E e colocar apenas as arestas, é aquele padrão que ele traz no Blender se eu pressionar a tecla E. Mesma coisa. Se eu selecionar mais de um vértice e pressionar Alt E e colocar apenas os vértices, olha só, ele vai estudar apenas os vértices. Já não vai mais criar aquela nova aresta e, consequentemente, uma nova face. Isso também vai funcionar para o modo de faces, de múltiplas faces, tá? Se eu tenho uma face selecionada minha, o Alt E, ele até aparece a opção individual faces, só que com uma face só ela não funciona. Não é que não funciona, ela até funciona, mas não tem lógica nenhuma. A grande vantagem do individual faces é estudar faces que não estejam na mesma sequência, né? Como assim? Por exemplo, eu posso selecionar essa minha face aqui e pressionar o Extrude, ele vem aqui para o meu lado, tá? Dá um Ctrl Z para voltar. Vou selecionar essas duas faces agora, uma de cada lado, olha, uma aqui e outra aqui. E pressionar o Extrude, olha o que acontece. As duas elas ficam juntas, né, na minha para locomover elas. Dá um Ctrl Z. Agora se eu pressionar, tem uma face selecionada de um lado, uma face selecionada de outro. Pressionar Alt E e colocar Individual Faces,
cada uma vai para um lado. Olha lá. Bem legal, né? Fazer aqui também, ó. Selecionei essa aqui e essa aqui. Tá? Várias faces selecionadas em várias direções. Pressiono Alt E, individual faces. Então, individualmente, existe uma extrusão em cada uma das faces. Caleb, se eu fizer isso, por exemplo, em várias faces, uma do lado da outra. Então, vamos vir aqui. Eu vou selecionar essa sequência de 3 faces e vou dar uma extrusão com a tecla E. Ou Alt E e colocar região, que é equivalente à tecla E. Então, se você olhar aqui dentro desses meus objetos, olha, ficou um vácuo, né? Não tem divisões aqui. Vou vir aqui para o outro lado. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. E agora, ao invés de eu fazer extrusão com a tecla E, eu vou fazer uma extrusão com Alt E e selecionar faces individuais. Aparentemente, parece a mesma coisa do que nós fizemos aqui do outro lado. Só que se eu entrar aqui dentro agora, olha só, ele criou uma sequência de faces diferentes, separadas. Para entender isso melhor, se eu selecionar essa face aqui, olha, vamos vir aqui onde nós estudamos tudo com o E, né? Nós selecionamos as 3 faces e colocamos a extrusão com E. Se eu quiser movimentar uma face aqui, ó, veja que ela está totalmente grudada à outra face, correto? Não consigo trabalhar elas de maneira independente. Já aqui, onde nós fizemos a extrusão com Alt E de extrusão individual, se eu mover as faces, observe que elas estão separadas. Ok? Olha só, vamos fazer aqui de novo. Isso aqui você vai conhecer melhor praticando, tá? Extrusão normal por região, elas ficam coladas. Extrusão por Alt E individual faces ou clicando aqui, elas vão criar faces separadas uma da outra, umas das outras. Beleza? Se eu selecionar o modo de vértice e selecionar várias faces, por exemplo, vamos colocar aqui, ele vai me dar todas as opções possíveis, que é extrusão por região, extrusão por individual faces, por faces individuais, apenas as arestas e apenas os vértices. Então, se eu botar aqui, estou em modo de seleção de equivale à mesma coisa que eu selecionar 3 faces e mudar para vértices. E colocar o Alt e colocar aqui individual, apenas os edges, ele vai estudar apenas as arestas aqui, tá? Aí depende do objetivo que você tem na sua modelagem. Vamos selecionar aqui mais alguns. Vamos selecionar essa galera aqui, mudar para vértice. Se eu fizer uma extrusão agora, opa, com tá aqui, vou botar no modo de vértice. Se eu fizer uma extrusão com Alt E e colocar apenas vértice, vai subir apenas os vértices. Vamos mudar aqui para Object Mode e vamos deletar esse nosso objeto. E novamente vamos adicionar um cubo. Puxar a visão nele. Tá, então no Object Mode vamos subir ele aqui um pouquinho. Só para entender melhor, né? Vamos aprender isso, vamos entender isso aqui na prática. Vamos selecionar aqui o modo de seleção de faces e vamos fazer algumas extrusões aqui. Deixa eu ver que objeto que eu posso estar fazendo, não sei. Eu podia ter pensado isso antes de ter gravado o tutorial. Vamos lá. Deixa eu ver. Não vai ser objeto nenhum, vai ser só um teste de modelagem. Então, o que eu fiz aqui? Várias extrusões. Com a tecla E eu vou fazendo extrusões. Se eu quiser repetir uma extrusão do mesmo tamanho que eu fiz da última, eu vou fazer, por exemplo, uma extrusão aqui. Eu também posso segurar o Ctrl para ela ficar travada ou o Shift para ir bem devagarzinho. É a mesma coisa do que nós aprendemos sobre manipulação. E também posso digitar um valor, por exemplo, 0,5, né? Extrusão, 2, extrusão, 6, né? Enfim.
Vamos fazer aqui uma extrusão, colocar aqui. Se eu pressionar a tecla Shift R, ele vai fazendo, ele vai repetindo a sua última operação. O Shift R serve para qualquer coisa no Blender, tá? Aproveitei para explicar agora. Por exemplo, se eu rotacionar meu objeto aqui um pouquinho e ficar apertando Shift R, ele vai repetindo minha última operação. Ok? Tá. Então, modo de edição. Vamos puxar aqui algumas extrusões aqui. Vamos selecionar esse aqui. Esses dois. Clica aqui. Shift, clica aqui. Add extrusão, levanta. Vem aqui para baixo aqui agora. Seleciona esse. Shift. Clica o botão direito, segura o Shift, clica aqui. Com o Shift segurado, clica aqui também. Add extrusão e puxa aqui para baixo. Então, na verdade, não tem muito mistério para você fazer seus objetos. Pelo menos os seus objetos simples. É questão de costume mesmo, né? Vamos alterar aqui para o modo de arestas. Vamos selecionar esse aqui, botão direito em cima dela. Shift, botão direito aqui. S. E vamos diminuir aquelas um pouquinho só no eixo X, tá? E aí você vai, talvez, aí, criando seus objetos, né? Esse é o basicão das extrusões. Deletar aqui no Object Mode, vamos adicionar mais uma vez um cubo. E nesse aqui, nós vamos estar vendo sobre como cortar. Nós já vimos como extrudar, vamos ver como é que a gente faz para cortar. Então, eu fiz uma extrusão aqui no meu objeto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, né? Um segmento de arestas aqui, outro segmento aqui e outro aqui. Concorda? Ok, temos 3 segmentos. Então, se eu quero, por exemplo, colocar mais segmentos aqui nesse meio, eu vou ter que, por exemplo, ter que voltar minha face lá atrás e vir extrudando tudo de novo, só para colocar mais segmentos aqui no meio? Não, não preciso. Existe a ferramenta chamada Loop Cut, que ele cria cortes, ele dá um corte inteiro aqui, ele faz um loop, né, uma volta de corte em torno do seu objeto. Ele fica aqui do lado, no modo de edição, no Edit Mode, você tem a ferramenta Loop Cut and Slide, né? Você vai definir o ponto que você quer cortar e vai correr para onde vai ficar o corte. Então você clica nela aqui, Loop Cut, a tecla de atalho é o Ctrl R, e aí vem essa linha rosa que você vai definir onde você quer que fique o seu corte, né? No caso, eu quero que o meu corte seja aqui, eu clico com o botão esquerdo, e aqui eu vou definir aonde eu quero que fique o corte. Então vou posicionar aqui e clico, pronto. Criamos aqui uma divisão na nossa malha. Clique em Loop Cut and Slide ou Ctrl R e posicione o mouse onde você quer. Se eu quiser mais de um corte, por exemplo, vou posicionar o mouse aqui, ficou rosa, eu vou rolar o Scroll Wheel e aí eu posso colocar vários cortes no meu objeto, tá? Vou colocar 3 aqui, por exemplo. Eu clico e aí ele faz o corte. Ok? Então, Ctrl R, posiciona onde você quer que seja o corte. Vamos colocar aqui agora. Clica e confirma. Então, agora aqui, por exemplo, nós criamos um corte aqui no meio. E olha só, nós podemos fazer uma extrusão apenas naquele lugar que nós fizemos o corte. Bacana, né? Então, Ctrl R, você vai e posiciona onde você quer que seja o corte, clica e confirma. Tem a ferramenta faca, galera, mas a ferramenta faca tem que ser utilizada com muita cautela, principalmente para quem está começando, porque ela cria faces de mais de 4 lados. Tá? A ferramenta faca está aqui, ó, Knife, que é a tecla K, a tecla de atalho. Quando você clica aqui, seu cursor transforma numa faquinha, né? Na faquinha? É, na faquinha. E aí você pode definir onde você quer que faça os cortes no seu objeto. Por exemplo, eu sei que essa minha face aqui ela tem 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer um corte nela aqui, eu vou fazer um corte nessa aqui de baixo. Ó. Eu clico com o botão esquerdo
E aqui ele me dá as opções que eu posso fazer os cortes, né? Eu vou clicar aqui. Só quero esses dois cortes. Vou pressionar a tecla Enter. E ele cria para mim o corte, né? Aqui está o nosso corte. Só que o que que aconteceu? Agora essas minhas faces não tem mais quatro lados. Olha. Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco lados. Essas aqui tem quatro lados. Mas essas em volta delas geraram mais de quatro lados. Isso você pode ver que dá problemas, principalmente o método mais fácil de você ver é com Ctrl R. Lembra que o Ctrl R ele dava a volta em tudo? Olha só o que que acontece se eu quiser fazer um corte. Olha, eu consigo fazer um corte aqui, consigo fazer um corte aqui, consigo fazer um corte aqui. Só que aqui eu já não consigo mais. Ele não dá a volta. Na verdade eu vou conseguir, mas não vai ser um corte inteiro, porque essa minha face ela tem mais do que quatro lados. Então, muito cuidado ao trabalhar com a ferramenta faca. Eu nem indico para quem está começando a trabalhar com a ferramenta faca, a não ser mesmo que você queira desvendar seus mistérios e, por exemplo, queira conseguir novas alternativas, como fazer um corte manual aqui em todo em torno do objeto, para compensar a falta de faces, né? Mas para quem está começando, geralmente não vai pensar como quem já tem um conhecimento em modelagem 3D. Então, evite de começo utilizar a ferramenta faca, só estou explicando que ela existe. Vai ter tutoriais mais específicos sobre como utilizar ela. Ela é bem legal para trabalhar com edge loops, que nós vamos ver mais para frente também. Mas de começo, utilize apenas a ferramenta Loopcut Ctrl R. Então, vamos fazer um teste aqui dos nossos conhecimentos. Vai ser um objeto bem simples. Vou vir aqui no Object Mode, deletar, visão aqui mesmo, deixa quieto. Adicionar um cilindro. Logo que eu adiciono um cilindro, eu posso pressionar o F6 e mudar aqui as características dele. Eu vou colocar 6 vértices, ok? Eu vou colocar 6 vértices. Vou vir na visão frontal e na visão ortográfica. Isso aqui é um bem simples do que você pode utilizar fazendo essas ferramentas que nós acabamos de conhecer. Não, ok. Entra no modo de edição. Vou vir aqui no modo wireframe, selecionar essa parte de baixo. Vou posicionar aqui. Aqui eu vou fazer uma extrusão até aqui embaixo, tá? Essa parte aqui nós vamos selecionar com B. Vou descer um pouquinho mais aqui e vou puxar para frente. Ok? Essa parte de baixo aqui nós vamos selecionar com B e pressionar a tecla S e vamos diminuir um pouquinho. E eu vou fazer mais uma extrusão com a tecla E e descer mais ou menos até aqui. Essa parte de cima agora eu vou selecionar. Note que eu estou trabalhando no modo wireframe. No modo Object, eu também posso trabalhar no modo Object, no modo Solid, perdão. Só que quando eu coloco no modo Solid, eu não consigo ver. Nossa, meu mouse estava horrível. Eu não consigo ver a parte de trás dos meus objetos. Olha, no wireframe eu consigo ver, no Solid eu não consigo ver. Para você poder ver, tanto no. Para você poder ver aqui no Solid, basta você desmarcar essa opção aqui. Que aí você consegue ver a geometria do outro lado. Ok? Olha só, vou botar bem de pertinho para vocês verem. Eu não estou conseguindo ver o outro lado do cilindro. Se eu desmarcar, eu consigo ver. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, aqui na visão lateral ou frontal, e essa opção estiver marcada, quando você selecionar aqui, você vai ter achado que selecionou todo o seu objeto, mas na verdade o outro lado não está selecionado. Então, você tem que desmarcar para poder ver o outro lado, e aí sim, quando você selecionar, você vai estar realmente selecionando os dois lados. Então, desmarquei isso aqui para poder ver os dois lados. Vou trabalhar no modo Solid mesmo. Vou selecionar essa parte de cima, vou aumentar com S, vou posicionar aqui. Vamos ver quanto tempo vocês demoram para identificar o que nós estamos tentando modelar aqui, tá? Então, agora aqui eu vou fazer um corte aqui, Ctrl R, defino onde eu quero que seja o meu corte, quero que seja aqui, clico, vou posicionar onde eu quero, no caso é aqui, clico e confirmo. Pressionar a tecla S para aumentar, até que assim já está bom, e vou mover um pouquinho para trás.
Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ctrl R, só que agora não vai ser aqui embaixo, vai ser um pouquinho mais aqui em cima. S e vou deixar por aqui mesmo. Beleza. Agora aqui na frente, vamos selecionar aqui, vamos puxar para cá, nossa visão. Vou botar no modo de seleção de faces. Vou selecionar essas três aqui, visão frontal. Vou dar uma pequena extrusão e novamente uma outra extrusão. Colocar no modo de seleção de vértices, perdão, aqui, né? Ctrl Tab 1 ou Ctrl Tab primeira opção. E vou selecionar apenas essas aqui. E vou descer. Vou selecionar essas aqui agora. E vou descer um pouquinho mais. Então o que que nós fizemos aqui, galera? Quem adivinhou? Uma perna, bem simples, tá? Diga-se de passagem, para você que quer trabalhar com animação, isso aqui é apenas o começo, do começo, do começo, do começo para trabalhar com animação. Você precisa de muito mais informações do que isso. Só que para quem nunca modelou nada, eu acho que é um bom começo aí pra gente, né? Então veja que você modelou uma perna bem simples, apenas com extrusões e com cortes de loop cut, e movimentando os vértices, né? E é basicamente assim que você vai fazer seus primeiros modelos. Na verdade, a maioria dos modelos você vai fazer utilizando essas ferramentas. Vai ser 90% utilizando essas ferramentas. Tem a ferramenta faca também, mas você só vai utilizar ela quando você tiver uma experiência melhor. Vamos colocar na visão aqui lateral, né? Eu vou aqui, eu acho que eu vou, deixa eu ver aqui, eu não sei o que eu faço, cara. Vou selecionar isso aqui e vou rotacionar um pouquinho, né? Aqui RZ para rotacionar aqui no eixo Z e vou trazer, sei lá, cara, não sei o que eu faço. Assim, tá bom. Então essa aqui, bom galera, eu acho que é isso. Essa aqui é a nossa perna. Espero que vocês treinem bastante questão de extrusão e loop cut, porque isso é essencial no Blender e em qualquer modelagem 3D. E estudem também essa questão de edição. O Blender trabalha assim, tá? Você tem um modo específico para trabalhar com os vértices, as arestas e com as faces. Tem outros programas que você precisa adicionar modificador para poder trabalhar assim, ou entrar em outro tipo sem ser um modo específico. Cada um tem seu método de trabalhar. No Blender é assim, você clica aqui e seleciona Edit Mode. Ok? E não se esqueça, se você, no modo de edição, selecionar todo o seu objeto, por exemplo, e movê-lo, a origem fica para trás. Então você tem que vir aqui em origem. Também tem a tecla de atalho aqui do lado, Shift Ctrl Alt C. Você pode colocar aqui, por exemplo, a origem para a geometria e ela vai ser centralizada de novo. Basicamente é isso que você precisa aprender por enquanto. E é isso aí, galera, e até a próxima aula.